identidade, orientação e expressão de gênero. Você sabe qual a diferença? E quando falamos sobre a sigla LGBTQIAPN+, você sabe o significado? Eu falei para vocês que eu traria mais assuntos sobre sexualidade aqui no canal, para que possamos conversar de forma simples, acessível, sobre um assunto tão importante, que ainda gera muita confusão e propaga muito preconceito. E se faz cada vez mais necessário que a gente possa entender para reconhecer e aceitar tanto o outro quanto a si mesmo de uma forma mais fluida e tranquila. E para isso, a gente precisa reconhecer sobre sexualidade, sobre as diferenças e entender cada uma dessas questões sobre identidade, orientação, expressão de gênero, o que significa todas essas siglas e entender as diferenças sobre cada sujeito. Então hoje, neste vídeo, eu vou trazer para vocês cada diferença e nós vamos juntos aqui conversar e entender o que significa, qual a diferença entre o biológico e o social, o que é interno de cada um, o que é a expressão para o público e o que a gente quer sentir e mostrar e o que isso realmente significa na vida das pessoas. Então fica comigo aqui nesse vídeo, vamos compreender um pouco mais sobre a sexualidade e dar um passo muito importante para parar de vez com a propagação de preconceitos sobre a sexualidade do outro. Eu sou a Juliana Conte, psicóloga clínica, sexóloga, educadora em sexualidade, professora de graduação e pós-graduação e agora mestranda em saúde mental, fundadora e CEO da Clínica Conte, um espaço de saúde mental e bem-estar aqui em São Paulo, na Zona Leste. Antes de eu começar a falar sobre os conceitos, é importante fixar bem que não é culpa sua não saber. No vídeo anterior, quando falei sobre educação sexual, se você não assistiu o vídeo, vou deixar aqui o link do vídeo, volta lá para assistir. Eu falei sobre a educação sexual e a fragilidade que nós temos disso na nossa formação. Não é ensinado nem na escola, nem na graduação, em nenhum lugar, sobre as diferenças entre o que é biológico, o que é de reconhecimento, do que é sentido no nosso corpo. Então nós crescemos achando que se uma pessoa, homem ou mulher do sexo biológico, é, por exemplo, gay, ela tem que se expressar, se vestir de uma determinada forma. Ela tem que se mostrar ao mundo de um determinado jeito. E não é assim. Nós podemos fazer combinações diversas. Então a gente precisa quebrar alguns estereótipos que nós criamos na nossa cabeça, no nosso imaginário, de forma cultural. De que se eu sou de X forma, eu tenho que me expressar e me mostrar ao mundo daquele jeito. Sabe aquela historinha de que meninas usam rosa e meninos usam azul? Gente, 2026, século 21, isso é passado, não é mesmo? Quem disse que a menina só brinca de boneca e o menino só brinca de carrinho? É sério mesmo? Será que todas as meninas, mulheres que estão aqui me assistindo nesse canal, nenhuma de vocês dirige carro? Vocês não podem brincar de carrinho? E os homens que estão aqui, nenhum de vocês são pais, tios, avós? Ninguém cuidou de bebê? Ninguém quer cuidar do filho, do sobrinho? Não quer pegar um bebê no colo? E aí vai dizer que não pode brincar de boneca? Ou esse lugar do homem, da mulher, esse machismo, feminismo, nada disso importa? Tá vendo como a gente tem que quebrar esses estereótipos do que é ou não o feminino ou o masculino?
o que significa isso e como a gente expressa esse lugar, eu sei também, né? Não é simples, não é fácil, é cultural e a gente tem um caminho longo pela frente. Mas eu preciso partir do princípio de dizer que não é sua responsabilidade não saber e que a gente vai dar um passinho importante hoje, de entender o que é biológico, o que é social, o que é interno de cada pessoa e que não merece julgamento. E para isso a gente vai caminhando passinho por passinho para desconstruir todo esse julgamento, esse preconceito que a gente construiu por décadas e décadas. Então, eu espero que você me acompanhe aqui nesse vídeo com a mente e o coração aberto. Vamos falar de muitas siglas, de muitas questões. Então, se precisar, já pega papel e caneta para anotar aí. Então vamos começar falando sobre o sexo biológico. Esse é mais fácil. Todo mundo aprendeu, na escola pelo menos, ou se reconhece desde que nasceu, ao se olhar no espelho, ouviu mamãe e papai contando, toda aquela historinha. Sexo biológico foi te dado ao nascer. Está ligado à sua genitália, aos cromossomos, aos hormônios. Nós falamos do sexo masculino e feminino, em grande maioria. Na literatura, a gente traria como macho ou fêmea. É assim que é trazido. Você vai ser distinguido entre homem e mulher. E aqui nós estamos falando de fato sobre genitália, tá? Ou você nasce com a vulva, ou com o pênis. Sim, temos a intersexualidade, né? Por questões de cromossomos, algumas pessoas podem nascer com os dois sexos. É um pouco mais delicado. Acho que não cabe nos aprofundarmos aqui neste vídeo, porque aí sim teríamos que ter estudos, dependendo, né, do médico, da família, a família pode decidir ali, né, se cabe uma cirurgia ainda perto do nascimento, dependendo da idade, para distinguir se vai ser uma menina ou um menino, dependendo do estudo do cromossomo, qual é que vai, enfim. É bem mais complexo, tá? Mas pode ser que, né, tenha crianças que vão nascer ali com os dois sexos e cabe ali a família. Tem muitos questionamentos se pode ser decidido ainda ali num bebê recém-nascido, se deve esperar ou não até a criança crescer e ela própria decidir se ela é uma menina ou um menino. Como eu disse, muito complexo para pôr nesse vídeo, mas é importante que vocês entendam. Em grande maioria, vamos dizer assim, você vai nascer com sexo biológico de macho ou fêmea, tá? Então, ou você nasce com a vulva, ou você nasce com o pênis. Isso é o seu corpo externo, ainda que tenha interno, né? Você vai nascer com ovário, enfim. Mas é o seu corpo físico. Isso não tem nenhuma relação com a forma que você se sente, com seu sentimento ou com suas expressões, e sim apenas com o seu corpo. Isso precisa ficar muito claro. Não é a forma como você se identifica, né? Para algumas pessoas, sim, vai ter, a gente já vai falar no próximo passo. Mas então, quando falamos de sexo biológico, estamos falando de representação do corpo, de cromossomos e hormônios, ok? Então agora vamos falar sobre a identidade de gênero. Acabamos de falar sobre o sexo biológico, que é o corpo. Então vamos colocar aqui neste vídeo como a parte estrutural, certo? A identidade de gênero é de fato como você se sente, aquilo que você é por dentro, de fato como você se reconhece. E aí ela não tem necessariamente a ligação direta com o seu corpo físico. É como você se percebe,
como homem, como mulher, como fluido entre eles, e não uma ligação direta com o seu corpo, o sexo dado ao nascer. Pode ser que você, ao nascer, foi designada como uma mulher, sexo biológico feminino, e você se reconheça como uma mulher. Você se sente uma mulher. E aí você vai ser uma mulher cisgênera. Mas pode ser que você, ainda que tenha um corpo designado como feminino, uma mulher, mas você se sente, você se compreende como um homem. Você não se reconhece como uma mulher. Você pode ter um corpo de mulher, mas você não se reconhece como uma mulher. É quase como dizem, né? Você está preso dentro daquele corpo que você não compreende como seu. E aí, você é um homem trans, porque você se compreende, você se identifica como um homem. O mesmo acontece ao contrário. Se você nasceu num corpo masculino, designado ao nascimento como um sexo masculino, e você se identifica como mulher, você se reconhece como mulher, você se sente como uma mulher, e aí você é uma mulher trans. Você pode se identificar como não binário, nenhum nem outro. Você ainda você não consegue se reconhecer nesse mundo. Então você é uma pessoa não binária, você não consegue se definir como homem ou como mulher. Você pode se determinar como fluida, você pode transitar entre os dois, porque isso é a forma como você se reconhece. É só seu, é interno, isso não tem uma ligação direta com o seu corpo. O seu corpo, ele vai também fazer parte disso, num segundo momento, porque é óbvio, a partir do momento em que eu me reconheço, que eu me sinto, o meu corpo é uma forma de eu estar me expressando, que a gente já vai falar da expressão de gênero já já. Mas o que eu sinto por dentro é muito maior que isso. É independente do que o meu corpo está expressando. Né? Pensa de uma outra maneira. Quando você está triste, vamos falar das emoções que eu acho que vai te ajudar a entender. Quando você está muito triste, você está chateado, está num processo de luto, mas você tem que trabalhar. Você não vai trabalhar? Quando precisa muito. Você está triste, está chateado, você está angustiado. Mas você tem uma reunião importante, você não vai assim mesmo? Mas por dentro você não sabe que está tudo muito difícil? Mas você respira fundo, você encara, você pega lá o seu carro, transporte público, vai lá no dia, encara a reunião, faz o que tem que fazer, mas você sabe que por dentro você está ali muito angustiado. E é difícil, não é? Imagina passar isso um dia, dois, ou a sua vida inteira. A pessoa pode olhar para você e falar, nossa, a Juliana estava ótima hoje, ela veio para a reunião, ela está com essa blusa vermelha, ela está maquiada, ela apresentou ali a proposta, foi ótima, ela super se expressou bem, ela fechou um contrato incrível. Mas como eu estou por dentro? Só eu sei o quanto tá difícil, dolorido, porque, sei lá, eu perdi um ente querido, eu terminei um relacionamento, eu tive uma briga horrível com meu parceiro, não sei. Por dentro tá muito difícil, eu fui chorar no banheiro. Agora imagina viver isso todos os dias da sua vida. Deu para imaginar? Então, a nossa identidade não tem necessariamente a ver com o nosso corpo. Eu posso ter um corpo, posso estar aqui arrumada, mas por dentro é o que realmente importa, como eu me sinto. E se eu conseguir juntar essas duas coisas e estar bem com o que eu sinto e com o que eu mostro, é o que realmente importa. E é aí que a gente vai chegar na expressão de gênero. Então vamos de fato falar sobre a expressão de gênero. Eu acabei de dizer se uma pessoa está ali angustiada, triste, mas
colocou ali a roupa, se maquiou e foi fazer lá uma apresentação. Ela usou a expressão dela para mascarar a sua tristeza e servir ali o propósito do que ela tinha que colocar, certo? Vamos trazer esse conceito para a nossa sexualidade. A expressão de gênero é a forma como você vai se mostrar ao mundo. Porém, ela não significa que a forma como você vai se expressar tem que estar necessariamente traduzindo a sua identidade de gênero. Eu sei, confunde, não é mesmo? Vou me usar de exemplo aqui, tá? Para ficar claro para vocês. Eu, Juliana, sou uma mulher cisgênera heterossexual. O que isso significa? Eu, ao nascer, fui designada do sexo feminino. Então, quando eu nasci, o médico olhou para mim e falou assim: ela é uma menina, um corpo feminino, né? Fêmea. Eu cresci e me identifiquei com o meu corpo. Me reconheço enquanto mulher, né? Sou cisgênera e tenho atração afetivo-sexual pelo sexo oposto. Então, eu sou heterossexual. E a forma como eu me expresso para o mundo é de um lugar socialmente reconhecido como feminino. De que maneira é isso? Eu tenho cabelo comprido, eu uso maquiagem, eu gosto de usar brinco, tenho unha comprida, né? Eu uso vestido, saia, salto alto, essas coisas. E se no próximo vídeo eu chegasse aqui de cabelo curtinho, bem curtinho, vestida com paletó, uma gravata, qualquer coisa assim, que socialmente fosse reconhecido como masculino. Será que isso mudaria a minha identidade? Não, porque estaríamos ainda falando sobre a minha expressão. O fato de eu me expressar de um jeito ou de outro, de uma forma feminina, masculina, andrógena, ou misturar tudo isso, não tem ligação necessária com a minha identidade de gênero, com quem eu me sinto ou com quem eu me interesso afetiva e sexualmente. Nós, enquanto sociedade, acostumamos a taxar as pessoas. De novo, meninas gostam de rosa, meninos gostam de azul. Meninas têm que usar saia, meninos têm que usar calça. Meninos podem usar saias e continuar sendo meninos e ainda gostando de meninas. As meninas podem usar calças e uma gravata e ainda serem meninas e gostarem de meninos. Porque isso é a forma de expressão, a forma como a gente quer comunicar algo ao mundo. Eu sei que ainda a gente esbarra em muitos preconceitos, de achar o que é o feminino e o que é o masculino. Mas a gente precisa entender que isso também varia de cultura para cultura. Em outras tantas culturas, homens usam saias. Mulheres se vestem de formas diferentes. Em outras culturas, mulheres vivem de cabelos presos. Mulheres não podem mostrar o corpo, mulheres não podem mostrar o cabelo, mulheres têm que usar burca, mulheres não podem ir à praia para mostrar o corpo, homens não podem em outras coisas. Então nós acabamos ficando presos dentro apenas da nossa cultura e do que nos foi dito que era certo ou que era errado. E aí uma pergunta que eu sempre faço, né, às vezes no processo terapêutico, né? Certo para quem, Zequinha? Não devia ser só certo para você? Qual é a diferença e que diferença faz para você se a pessoa do seu lado está usando calça ou saia?
Se a pessoa do seu lado está usando uma gravata, um paletó, se ela está com o cabelo comprido, com o cabelo curto, se ela pinta a unha, se ela não pinta a unha, que diferença isso faz? Qual é a diferença para você se essa pessoa que está vestindo uma roupa X ou Y, para você olhar e falar, ah, essa pessoa é X tal coisa, essa pessoa é gay, essa pessoa é lésbica, essa pessoa é hétero, essa pessoa é qualquer coisa. É só a forma dela se expressar ao mundo. É a forma como ela se sente confortável. Será mesmo que você, que está assistindo esse vídeo, gostaria que outra pessoa determinasse o que você pode ou não usar? Porque eu fico imaginando, se você que está vendo este vídeo é a pessoa que socialmente é determinada como padrão, cisgênero, heterossexual, padrãozinho ali da sociedade, e nesse momento eu chegasse para você e falasse, você não pode mais, você tem que mudar tal coisa. Será mesmo que você gostaria disso? Então por que você faz isso com os outros? Esse é o lugar do nosso preconceito que a gente não para olhar. Você olha torto para o outro, mas eu tenho certeza que você não gostaria que olhassem torto para você. Ah, mas não é normal. Normal para quem? Por que o outro não pode ter o mesmo direito que você? Então agora vamos falar sobre orientação sexual. Outro ponto que dá um nó na cabeça de todo mundo. Pois é. Ah, Juliana, mas a gente já não falou sobre identidade? Não falamos sobre expressão? Não é a mesma coisa? Não são as mesmas coisas. Orientação sexual, que não é opção sexual. Vamos já começar por aí? Não existe opção sexual. É orientação sexual. É o que você é, não é o que você escolhe. Opção é quando a gente pode escolher. E não existe essa opção. A gente não escolhe, é o que a gente é. Orientação sexual, por quem você se atrai afetiva, sexualmente, romanticamente. É daquilo a pessoa que vai se relacionar, por quem você vai se atrair, ok? Por isso que não tem ligação com a sua identidade de gênero, nem expressão, nem nada disso. Vamos lá. Eu dei os exemplos anteriores, né? Me usando de exemplo. Que sou uma mulher cisgênera, heterossexual, certo? O que é heterossexual? Que é a minha orientação sexual. Eu, enquanto uma mulher nascida, né, como mulher cisgênera, que me identifico como mulher, me relaciono afetiva, sexual, emocionalmente, me interesso por o sexo oposto, por homens. Portanto, sou heterossexual. Se eu fosse um homem, eu me interessaria por mulheres, heterossexual. Então, quando a gente fala que não é relacionada à identidade, se eu fosse uma mulher que nasci no corpo feminino e eu me identificasse como um homem, né? E fosse então um homem trans, eu poderia ser um homem trans. Gay, eu poderia ser eu poderia ter, queria explicar de um jeito mais fácil para vocês. A orientação sexual, ela pode ter várias combinações, né? Entre heterossexual, homossexual, pansexual, e é por isso que a gente vai chegar na sigla já. Eu vou falar por cada uma primeiro e depois tentar fazer umas combinações para vocês, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil,
Então vamos lá. Heterossexual é a pessoa que se relaciona afetiva, sexualmente e amorosamente pelo sexo oposto. Homossexual é a pessoa que vai se relacionar, se interessar afetiva, sexualmente, emocionalmente pelo mesmo sexo. Pansexual é a pessoa que vai se relacionar, se interessar por pessoas, não necessariamente por um sexo pelo outro. Tem muito mais a ver ela não vai necessariamente olhar para o sexo, né? São outros interesses por pessoas. Tem a bissexualidade, né? Ela vai se interessar pelos dois sexos. Tem diferença entre o pansexual e o bissexual. O pansexual, ele não tem uma ligação com o sexo, seja masculino ou feminino, tá? São outros interesses. O bissexual tem a questão da sexualidade e ele gosta das duas sexualidades. O assexual, que causa também muita confusão, são as pessoas que não têm esse interesse sexual, principalmente, porque as pessoas acham que não tem nenhum interesse em nada. Mas ele não tem necessariamente o interesse sexual tão aflorado, vamos dizer assim. Isso não significa que não tenha um interesse romântico. A pessoa pode se envolver romanticamente, afetivamente, mas não necessariamente sexualmente. Não tem um lugar de precisar ter a relação sexual, tá? Não significa que não tem nunca. Ok? Claro que nós temos várias outras. Eu peguei as principais para trazer aqui para vocês, né? Acho que as mais faladas, as mais comuns, para que a gente possa começar esse diálogo, né? Começar a tentar trazer aqui. Como eu falei aqui no comecinho, o mais importante é entender que é orientação sexual e não opção sexual, não existe opção. E que ela não tem essa referência, essa condição com a identidade de gênero, né? Que elas não estão associadas. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos para vocês, para ficar um pouquinho mais claro. Um exemplo para vocês. Sexo biológico masculino. Identidade masculina, se identifica como um homem. Expressão de gênero masculino, portanto, se veste e é reconhecido socialmente como um homem. Orientação sexual gay, é afetivamente, sexualmente, emocionalmente atraído por outro homem. Um outro exemplo. Sexo biológico feminino. Identidade feminina, se reconhece enquanto mulher. Expressão de gênero andrógena, mistura ali entre homem e mulher, se expressa de uma forma talvez um pouco menos convencional. E orientação sexual heterossexual, se relaciona com homens, sente atração afetivo, sexual e emocional por homens. Sexo biológico masculino. Identidade feminina. Expressão de gênero feminina. Orientação sexual bissexual. Aqui estamos falando de uma mulher trans, que se relaciona tanto com homens quanto com mulheres. Percebe como as combinações podem ser variadas e infinitas? Sabe por quê? Porque cada ser humano é único e a gente não pode colocar as pessoas dentro de uma caixinha padrão. Ninguém é igual a ninguém. E o nosso papel enquanto sociedade
é aprender a respeitar o outro dentro da sua individualidade. Precisamos aprender mais, a respeitar mais e diminuir os nossos preconceitos. Todo ser humano precisa ser respeitado dentro da sua individualidade, da sua subjetividade e merece poder viver a sua sexualidade livre como todos nós. E já que estamos falando de tudo isso, vamos falar sobre LGBTQIAPN+. Que sigla enorme! Eu sei que ainda confunde muita gente. Tem gente que acha que sabe o que significa, tem gente que acha que ela é muito grande, desnecessária, tem gente que se confunde, mas eu garanto para você, ela é importante, ela é necessária e a gente pode entender sim, porque não é tão difícil assim. Então vamos lá entender cada uma dessas letrinhas. L representa lésbicas. G, gays. B, bissexuais. T, transexuais, travestis e transgêneros. Q, queer, é um termo guarda-chuva para quem não se enquadra em qualquer outro termo tradicional. I, intersexo. A, assexuais, aromânticos, agêneros. P, pansexuais. N, não binários. Mais, para que possam englobar todos os outros que por acaso não estejam ainda dentro dessas siglas ou que porventura a gente ainda venha a estudar, a se descobrir e que a gente possa, assim, compreender toda a nossa sociedade e todos os indivíduos. E agora eu quero saber de você. Qual desses termos ou dessas siglas que você não conhecia ou que tinha dúvida? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira a compreender um pouco mais? Quero saber o que você pode compartilhar aqui com a gente. Quero que deixe aqui nos comentários para mim o que foi de novidade ou se você tem algo que poderia contribuir aqui com a gente. Aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, envie esse vídeo para aquela pessoa, aquele seu amigo que precisa também aprender um pouco mais sobre as diferenças da sexualidade, sobre todas essas siglas. E eu espero que assim a gente vá caminhando passinho por passinho para desconstruir os nossos preconceitos e cada vez mais aprendendo sobre sexualidade. Te espero no próximo vídeo.